Olá, meu nome é Matheus e eu estou apresentando o meu trabalho de currículo da Unirio. Eu vou falar sobre um texto no qual eu irei apresentar algumas reflexões, observações minhas e também me basearei um pouquinho na aula que eu tive com o professor Rafael, que eu gostaria de destacar que Rafael é um professor no qual eu acho muito inteligente, uma pessoa que consegue apresentar o seu ponto de vista de maneira clara, sem precisar ter conflitos nem ignorância, né? Ele mostra que para se obter uma clareza e um entendimento, não é preciso ter discussões onde leva à briga, também não precisa ter uma postura intimidadora, não precisa elevar a voz, não precisa nem de ridicularizar o próximo. Só é preciso ter inteligência. Então, muito obrigado, professor Rafael. Você é uma pessoa que eu considero muito inteligente, algo difícil que eu acho de encontrar por aí, né? Porque não basta só ser inteligente, tem que também saber usar a sua inteligência. Então, um grande abraço para o professor Rafael. Bom, o texto que irei ler, o texto de Henri Giraud, A Disneyização da Cultura Infantil. A disneyização, esse sufixo na palavra Disney, sugere uma certa influência da Disney na cultura infantil. Ao meu ponto de vista, Giraud coloca não só uma influência, mas uma doutrinação da Disney, uma influência na formação das crianças, né, onde a Disney molda os conceitos da criança sobre a sociedade. Coisas que ele vai discutindo no decorrer do texto. Enfim. A princípio, Giraud vai explicando a importância da gente prestar atenção na cultura que forma as pessoas, né? No ensinamento que se dá através da mídia, né? Aí eu vou ler uma partezinha do texto que o Giraud explica sobre isso, de como é importante a gente prestar atenção no que a mídia passa para as nossas crianças. Um exame da cultura infantil desestabiliza a noção de que as batalhas em relação ao conhecimento, aos valores, ao poder e em relação ao que significa ser um cidadão estão localizadas exclusivamente nas escolas ou nos locais privilegiados da alta cultura. Além disso, esse exame fornece um referente teórico para lembrar que as identidades individuais e coletivas das crianças e dos jovens são amplamente moldadas, política e pedagogicamente, na cultura visual, popular, dos videogames, da televisão, do cinema e até mesmo em locais de lazer, como shopping centers e parques de diversão. Aqui tem um ponto interessante que eu gostaria de destacar. Ele fala assim: ao não mostrar interesse na cultura infantil, os estados culturais e outras formas progressistas de teoria social não apenas ignoram as diversificadas esferas nas quais as crianças se tornam socializadas, mas também renunciam à responsabilidade de contestar as crescentes tentativas por parte de poderosos capitalistas e evangélicos conservadores para reduzir as crianças ou a consumidores para novos mercados ou a soldados cristãos para a nova ordem mundial conservadora, né? Aqui ele consegue, além de explicar a importância da gente não ignorar ao ensinamento da cultura infantil, né? A gente não ignorar o que é transmitido para as nossas crianças, ele também consegue ligar isso a uma realidade de que existe uma manipulação dos conservadores evangélicos e também dos capitalistas poderosos, né? Aquela ideia de que o rico quer dominar o mundo e acabar com os pobres. Eu não sei bem se a realidade é assim, eu não gosto muito de generalizar as coisas, né? Não é bem o jeito que eu vejo o mundo.
Mas aí é questão de interpretação. Eu acredito em coisas e ele acredita em coisas. Não vejo necessidade de ficar nesse assunto, porque vamos acabar partindo para outra linha de raciocínio. Então, continuando o texto. Ele vai falando e colocando a ideia de que a Disney tem essa influência na formação das crianças, né, de que ela coloca na cabeça da criança de que os ideais de felicidade são crescer, ficar rico, ser bem-sucedido e bonito, né? Aí tem esse poderio da Disney sobre as crianças, né? E ele fala, né, que a Disney disfarça toda essa influência, né, toda essa imposição dela. A Disney disfarça através de uma autoimagem que ela coloca de si mesma. Ela coloca uma imagem dela falando de que ela é boazinha, é inocente, né? Ela disfarça isso através de um mundo imaginário, de que tudo é feliz, é fantasioso e tal, né? E um exemplo que ele dá sobre isso é a Disneylândia, que é um lugar perfeito, imaginário, que as crianças adoram, né? Quando na verdade aquilo lá é uma grande empresa capitalista que visa roubar o dinheiro de vocês a custo de vocês, não, dinheiro nosso, a custo das nossas crianças, né? Concordo com ele, também acho que a Disneylândia é uma empresa totalmente capitalista e que ela não visa outra coisa além de dinheiro, entendeu? Ele vai falando, né? Essa parte eu concordo. O que eu não concordo muito é quando ele cita exemplos de alguns filmes da Disney que fizeram sucesso e ele liga isso a algumas questões sociais, né? Ao racismo, à ideologia de gênero, a questões de classe e etc, né? Ele vai falar um pouquinho sobre alguns filmes que fizeram sucesso, como Pequena Sereia, A Bela Fera, O Rei Leão e etc, né? Bom, quando ele fala da Pequena Sereia, a gente até falou um pouquinho na sala de aula também. Pequena Sereia não, vou falar um pouquinho da Branca de Neve, que a gente falou na sala de aula. Que o professor botou uma cena em que a Branca de Neve, ela entra na casa dos anões, dos 7 anões, e vê que tudo está sujo, tudo bagunçado, e aí ela começa a limpar. Ela limpa a casa, ela faz as tarefas domésticas, depois cozinha para eles também, blá blá blá. Aí a gente interpretou aquilo ali como o papel da mulher, aquilo ali sendo um papel da mulher, coisa imposta da Disney, ensinando para as crianças que a mulher deve fazer aquilo ali, tal, e vendo aquilo ali como se fosse uma visão totalmente machista, onde a mulher trabalha cantando para que ela se alegre com o trabalho escravo e usando os animais como se fossem eletrodomésticos. Eu não tenho uma visão totalmente assim, não acredito que seja bem assim. Eu vi o filme da Branca de Neve e eu analisei a situação da seguinte maneira. De acordo com a história, né, da Branca de Neve, ela é uma menina que mora com uma madrasta cruel. Essa madrasta toma a Branca de Neve como uma escrava e obriga ela a fazer as tarefas de casa, limpar, cozinhar e etc. A Branca de Neve vive uma vida horrível, porque realmente ela faz todo esse trabalho escravo, nesse caso é escravo. E aí ela vai para a floresta. Lá na floresta, ela se perde e aí fica com medo e tal, até que ela encontra a casa onde moram os 7 anões. Ela entra nessa casa visando se proteger dos perigos da floresta e ter um lugar para se abrigar. Quando ela entra lá na casa, ela pensa assim: poxa, eu queria ficar aqui, mas só que eu não posso sair entrando na casa de alguém e pedir para que eu more aqui. Será que eles vão, né? Não sei se eles vão deixar eu ficar aqui só porque eu sou bonitinha, né? É um pensamento que podia vir na cabeça dela. E aí ela podia pensar assim: poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, oferecer alguma coisa, algum tipo de trabalho, né, para que seja justo. Talvez eles deixem eu ficar. E ela viu que tudo estava sujo, estava descuidado, não tinha nem nada ali, ninguém se importava. Ela pensou, como ela tinha essa experiência, né, de limpar a casa, de conseguir, de cozinhar e etc., ela tinha esse trabalho escravo,
ela pensou, poxa, eu posso oferecer os meus trabalhos e aí talvez eles deixem eu ficar aqui, morando aqui nessa casa, né? E com certeza aqui seria bem melhor do que ficar lá com a minha madrasta, que me trata muito mal, como se eu fosse um animal, entendeu? Eu aqui nessa casa, oferecendo o meu trabalho, talvez eles pelo menos respeitem o meu trabalho e me tratem melhor, né? Então ela começa a limpar, começa a cozinhar e fazer as coisas, mas não como trabalho escravo, mas como uma experiência, né, do que ela teve usando isso para ter um benefício, entendeu? Aí eu vejo ela como tendo uma profissão de empregada, que é um trabalho que eu acho que deve ser muito bem reconhecido, né? Não acho que deva ser comparado com o trabalho escravo, entendeu? Eu acho que se você bota o trabalho de uma empregada como um trabalho escravo, ou igualando essas duas coisas, você está desvalorizando o trabalho que a empregada tem. Desculpa o meu erro. Eu acho que eu admiro muito o trabalho que a empregada faz. Eu acho bastante importante, muito importante, dentro da nossa casa e na nossa sociedade também, claro, entendeu? Então não acho assim que devemos comparar o trabalho de uma empregada com o trabalho escravo. Não é a mesma coisa, não é a mesma situação. Como na Branca de Neve, o trabalho que ela faz na Casa dos Anões não é o mesmo trabalho que ela faz na casa da madrasta dela, né? No palácio da madrasta dela. E muitas vezes, né, as pessoas, às vezes temos esse trabalho de empregada, a gente tem esse trabalho e às vezes nem é remunerado. É um trabalho feito com amor, entendeu? A pessoa faz bem, faz feliz, tem um reconhecimento, tem um agradecimento, tem tudo, tem blá, 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 e não acho que seja trabalho escravo. Acho que o tratamento de um escravo é uma coisa bem diferente. Enfim. Outra questão, né, que nós colocamos na sala de aula e que ele até apresenta aqui no texto, o Gibô, ele bota, né, sobre os padrões de beleza da Pequena Sereia. A Pequena Sereia é uma modelo, tá, que ela é bonita e a Úrsula é gorda, feia, negra, tem algumas características negras que a gente colocou na sala de aula, a gente viu isso. Parece até nessa visão de que a Úrsula é vilã só porque ela é feia, negra e gorda. O fato dela ser maluca, dela querer ter todo o poder do oceano para fazer o que ela bem entender, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, se ela fosse branca, bonita e tal, aí sim, aí a gente ia considerar o fato dela ser maluca. Mas já que ela é negra, é gorda e feia, ela é vilã por causa disso, entendeu? Ela ser maluca e tal não tem nada a ver. Não acho que é bem assim que funciona a ideia, entendeu? Eu acho que... E com certeza, a criança, né, quando ela vê o filme da Disney, ela não vê a Úrsula como vilã só porque ela é feia. Ela vê que ela é vilã porque ela é malvada, né? Entendeu? Eu acho que não tem bem essa ligação assim das crianças. Não sei. Eu acho que não tem. Que a gente pensa assim, pô, ele é vilão porque ele é malvado, ele quer destruir todo mundo. Geralmente a criança não tem muito essa distinção de negro, de branco, de feio, bonito, né? Mesma coisa o Rei Leão também, né? No filme do Rei Leão, né? O Scar não é vilão só porque ele é negro, ele é gay, né? Não sei, parece que é gay, né? Talvez. Mas ele não é vilão por causa disso, né? Na verdade, ali no desenho, se você assistir na história, ninguém trata o Mufasa como vilão. O Zazu não gosta um pouquinho dele, mas é outra questão. Ali ele é tratado como irmão do rei, né? O Simba trata ele como um tio, o Mufasa trata ele como um irmão. O que acontece ali é que ele é uma pessoa, ele é um homem, independente das suas características físicas, ele é uma pessoa que tem inveja do irmão, ele quer ter todo o poder, ele quer ser rei e quer fazer tudo do jeito que ele quer. E ao ponto dele até matar o irmão por causa disso. E por essas características que ele é considerado vilão. Não porque ele é negro nem nada disso. Entendeu? Enfim, essa é a visão que eu tenho dos filmes da Disney, entendeu? Então,
Aí a gente vai seguindo no texto, ele vai falando, né? Eu acho que é importante, assim, para a gente concluir a linha de raciocínio, eu acho que a gente deve ter, sim, uma visão crítica sobre a Disney. É importante a gente ter, sim, mas a gente não deve ficar julgando os outros, né? Tratá-lo, a pessoa que não enxerga isso, que vê a Disney como algo bom, a gente não deve tratá-la como responsável. Ah, seu filho vai crescer, vai ser um capitalista, vai ser um evangélico conservador, tal, por culpa sua, né? Não, eu acho que não devemos ter essa visão de julgar, entendeu? Eu acho que se a pessoa não tem esse olhar crítico, é porque ela não vê necessidade, entendeu? Eu acho que todos nós somos responsáveis, a gente tenta fazer o melhor, só que a gente faz da nossa maneira. Cada um faz da sua maneira, cada um faz o seu melhor. E eu acho que é isso que a gente deve levar em consideração, entendeu? É importante, sim, né? Se a gente podendo ter esse olhar crítico, a gente poder observar certas coisas, né? Então, a bateria do meu celular acabou, mas eu continuando, né, falando do texto de Giraud, para concluir o meu raciocínio, né, eu acho que a gente não deve ser tão radicais a ponto de considerar a Disney como um grande vilão de que quer dominar o mundo e nós sermos os mocinhos que estamos tentando reverter isso. Acho que não é bem assim. Eu acho que a gente tem que ter a consciência de que quem forma realmente as nossas crianças somos nós mesmos. E nós devemos ser os responsáveis e confiar naquilo que nós acreditamos. Nós devemos ensinar o que achamos que é certo. A gente deve ter fé. Fé necessariamente, fé não tem a ver com religião necessariamente. E é isso aí. Eu peço desculpa pelos meus erros de dicção. Se você é uma pessoa que se concentrou nesses erros e visa me rotular como ignorante e desconsidera os meus pensamentos, eu acho que isso fecha um pouquinho a sua mente, né? Por causa de algo que pode ser simplesmente resultado de nervosismo, né? Às vezes a gente vê uma pessoa falando errado ou escrevendo errado, a gente já acha que ela é idiota, ignorante, né? Enquanto a inteligência não tem muito a ver com isso. A inteligência é o que está na tua cabeça. Não é nem sempre o que sai da sua boca ou o que é produzido pelas suas mãos. Muita gente lê bem, escreve bem, fala bem e é um idiota. Então é isso aí. Essa é a minha conclusão do vídeo e essa é a minha mensagem. Que nós sejamos menos radicais, sejamos críticos dentro do limite e possamos respeitar o próximo e confiar a nós mesmos. Ter a nossa fé. Muito obrigado.